Voltamos aí para mais uma aula de associação de resistor aí. Agora a gente vai estar estudando aí, bora lá, a parte de associação de resistor em paralelo. Mas antes, vamos fazer uma revisãozona aqui em associação em série. O que eu te falei? Você tem uma sequência de 3 resistores aqui no exemplo. E eu estou te falando que numa associação em série, a corrente elétrica, ó, se você perceber, é a mesma para todo mundo. E que cada resistor vai me jogar uma DDP, ó. Tá vendo? A DDP total vai ser a soma dessas 3, que é 1. Para a gente estar trabalhando com uma associação de resistor em série, a gente tem que trabalhar com resistor equivalente. Quem que é o resistor equivalente de uma associação em série? É o somatório dos 3, beleza? A parte importante aqui para você lembrar também é que no maior resistor da minha associação em série está a maior potência, tá? Lembra lá. Bora lá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, que eu te falei. Estou te falando que eu tenho 3 resistores aqui, ó. Um valendo 10 ohms, 40 e 50 ohms. Eles estão associados em série a uma DDP de 200 volts, que é aplicada a associação. Determine a resistência equivalente da minha associação. Basta somar os 3. Então vai ficar, ó, 10 mais 40 mais 50, 100 ohms. Lembra que eu te falei que quando a gente tem o resistor equivalente de uma associação em série, ele vai ser maior do que todos os meus resistores, beleza? Agora na B, o cara quer saber a corrente elétrica em cada resistor. Se ele quer saber a corrente elétrica, você tem que lembrar que ela é a mesma em todo o resistor. Basta aplicar o URI, ó. Você está fazendo o URI, ó. Você vai dividir a tensão que você tem pelo resistor equivalente. Então você dividindo 200 por 100, você tem uma corrente de 2 amperes. Gente, eu estou indo rápido aqui, porque a gente já viu esse assunto, tá? Aí o cara pode te perguntar também a DDP em cada resistor. Como que você vai resolver? Aplicando o URI também, tá? Para cada um. Olha assim a situação, ó. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Repara, a minha corrente sempre é a mesma. Então, para eu achar a DDP, basta fazer a multiplicação do resistor pela corrente, ó. Então vai ser 10 vezes 2, 20 volts. Está no meu primeiro resistor. No segundo resistor, a DDP vai ser 80 volts. Por quê? 40 vezes 2. E no meu terceiro, vai ser 50 vezes 2, 100 volts. O que vai acontecer? Se você somar os 3, volta nos 200 volts aplicado à minha associação. Beleza? Para a gente achar a potência total consumida aqui, eu vou usar o pio, lembra lá, ó? Vai ser a corrente pela DDP. Eu tenho uma corrente de 2 amperes e uma voltagem de 200 volts, uma DDP. A minha potência dessa associação vai ser de 400 watts. Beleza? Tranquilo? Uma informação importante aqui é o que? Qual dos 3 resistores vai estar jogando a maior potência? Olha aqui, ó, se a corrente elétrica é a mesma, valendo 2 amperes, olha a tensão aqui. Qual dos 3 tem a maior tensão? É o terceiro, ó, é o resistor maior. Então você vai ter nesse resistor a maior potência. Beleza? Fechou? Vamos lá agora? Bora lá agora para a associação que a gente vai estar trabalhando aqui. É a associação em paralelo, tá? Associação em paralelo. A principal característica dela, a DDP, se você perceber aqui, ó, é a mesma para todos os resistores. Fechou? Não esquece isso. Outra característica importante da minha associação em paralelo vai ser o quê? A minha corrente elétrica vai se dividir, ó. Se você perceber, ela tem valor aqui, aqui e aqui. Aí eu dividi, ó, e 1, e 2, e 3. Tranquilo? Na hora que ela voltar para esse ponto aqui, ela é a total que eu tenho, que entrou. Princípio de conservação. Fechou? Então aqui, ó, para a gente poder estar trabalhando com o resistor aqui, eu preciso achar o resistor equivalente. Como que eu vou achar esse resistor equivalente? Através aqui, ó, se você tem a corrente total é a soma das correntes, eu posso escrever aqui, ó, que a minha corrente é a DDP pelo meu resistor. Olha só,
A minha DDP total aqui, ó, vai ser o somatório de tudo que eu tenho na minha associação. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o evidência e eu cancelei ele, tá? Aí eu tive, ó, 1 sobre o REC. O REC é o resistor equivalente. Nesse caso desse exercício, eu estou trabalhando com 3 resistores. Por isso que eu coloquei 3 resistores. Mas isso serve para quantos resistores você tiver na sua associação, fechou? Então, olha só. Aí você tem algumas informações importantes dentro da associação que você não pode esquecer. Por exemplo, a DDP que a gente falei, ó, é a mesma para todo mundo, para todos os resistores. A corrente elétrica total vai ser o quê? A soma de todas que tem. Aí você tem o seguinte, ele está te falando que no maior resistor passa a menor corrente. E ele também está te falando que no menor resistor está passando a maior potência. Aqui é inversamente proporcional, fechou? Não esquece isso. Olha um exemplo legal aqui, ó, que a gente está trabalhando. Bora lá? Vamos ver o exemplo? Estou te falando o seguinte. Eu tenho agora aqui, ó, 3 resistores de resistências elétricas de 6, de 2 e de 3 ohms. Estão associados em paralelo. Sendo a DDP da associação igual a 12 volts, determine a resistência do resistor equivalente. Olha o que eu fiz aqui, ó. É o inverso da minha resistência. Olha só que eu coloquei, ó, 1 sobre REC, é 1 sobre 6, 1 sobre 2, 1 sobre 3. O que você tem que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que nesse caso é 6, tá? E fazer divisão e multiplicação. Você fazer dessa sequencinha de conta aí, você vai ter o resistor equivalente da minha associação. Informação importante: numa associação em paralelo, o resistor equivalente sempre vai ser menor do que o que você tem na sua associação. Fechou? Não esquece isso. Aí na B, ele quer saber a corrente elétrica em cada resistor. Ure de novo, só que eu vou te falar, ó, DDP pela corrente no resistor. Que você tem, ó, uma DDP de 12 volts, é a mesma, pelo resistor 6, ó. Você tem 12 dividido por 6, 2 amperes. No resistor 2, eu vou ter 12 dividido por 2, 6 amperes. No resistor 3, ó, vai ter a DDP pelo resistor 3, então vai ser 12 dividido por 3, 4 amperes. Pelo princípio de conservação que a gente tem, se a gente somar elas, você vai ter, ó, 2 mais 6, 8, 8 mais 4, 12 amperes. Então a corrente total da sua associação está valendo 12 amperes. Fechou? Tranquilo aí? Aí, ó, o cara vai te falar assim, ó, a potência total dissipada. Pio de novo, né, galera? Ó, você tem a corrente total e a DDP total, você acha a potência total da sua associação. No caso aqui vai ser o quê? A corrente valendo 12 e a DDP valendo 12. 12 vezes 12, 144 watts. Aí eu vou te perguntar assim, ó, gente, qual que é, dos 3 resistores, aquele que está jogando a maior potência? Uai, simples. Só olhar o pio aqui, ó. Se você tem a minha DDP constante valendo 12, qual dos 3 tem a maior corrente? É o resistor 2, porque nele está passando a maior corrente elétrica. Entenderam essa sacada aí, ó? Então, no menor resistor, passa maior corrente. É inversamente proporcional à situação, tá? Então aqui, ó, toma cuidado com isso aí quando você está trabalhando com associação de resistor. Bora lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exercício aí para você fazer, para você me entregar no dia aí, ó. Esse daqui, eu tô te falando o seguinte: entre os pontos A e B do circuito abaixo é aplicada uma DDP de 60 volts, beleza? Estou te dando a associação. Você tem um resistor de 6, de 10, de 2, de 3, de 5 e de 4. Aí eu estou te falando o seguinte: determine a intensidade da corrente no resistor de 10 ohms. Eu quero saber a corrente que está nesse ramo aqui, ó. Você vai fazer lá e vai me mostrar. AB, qual a DDP entre os extremos do resistor 6?
eu quero saber qual que é a DDP que está aqui e aqui, ó, do resistor de 6 ohms, beleza? Esse daqui vocês vão fazer para me entregar aí também. Aí eu tô te falando assim, terceiro ano, ó, caderno de exercício número 5, página 19, o exercício 25, da página 20, ó, o 27, o 28, o 29 e o 30 lá, para você fazer lá e me entregar, fechou? Abraço, gente, valeu!